E aí galera, beleza? Deixa eu falar baixo por causa do horário. Gente, é o seguinte, pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, a gente conseguiu fazer o livro de Amós. Na realidade ontem já estava feito, mas agora foi... A gente conseguiu arrumar tudo direitinho e agora, graças a Deus, a gente conseguiu fazer. Não acho que ficou bom, sabe? Sinceramente, não acho que ficou legal. Porque a lei do Senhor ela é muito vasta, muito profunda, muito complexa. E um videozinho de poucos segundos não dá nem pra gente conseguir esgotar pelo menos um ponto a respeito dela. E é por isso justamente que a gente tem essa parte aqui da... Tipo um contexto, né? A respeito do Rios, que vai chegar. E tem uma parte, logo no início, é um livrozinho de 9 capítulos. E logo no início aqui tem essa parte assim, ó. O Senhor ruge de Sião. Aqui, ó. Amós, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as passagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Gente, a visão que a lei do Senhor dá a respeito do Senhor é de um Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que vem sem demora, aquele que faz os raios caírem do céu. Inclusive tá chovendo um bocado, né? Imagina, isso aí vezes 1 milhão. Deus todo-poderoso. Que justamente seca as passagens dos pastores. Hoje a gente não tem mais essa necessidade de ficar na terra e, né, plantando, colhendo. Mas em um período onde comer e, tipo assim, plantar para poder comer é, né, fundamental. Imagina quando... Ele diz assim, ele é quem faz secar o topo do Carmelo. Olha, o Carmelo, o Monte Carmelo, ele é extremamente fundamental, porque é ele que faz muitas nascentes ali passarem a existir. Então, assim, basicamente ele diz, ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é o Rei dos reis. Nossa imagem de um Deus, tipo assim, sentado em um trono, tipo um senhor que não tem mais capacidade de nada e tá ali todo cansado e acabado e... Não existe isso. Ele é todo poderoso. Ele não é um menino, ele não é um jovem, tipo assim, que não sabe de nada, que precisa de conselho da mãe, por exemplo. Mas ele é, como o próprio João viu, ele é um ancião de dias, que seus cabelos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo de fato. Me confundi aqui, né? Cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo e pés de latão reluzente, mas ele é um ancião de dias. Então a imagem que nos é mostrada dele é justamente a imagem de um ancião de fato. Alguém que tem sabedoria, alguém que já teve experiência, alguém que já teve uma vivência nessa terra. Então justamente ele está aqui dizendo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus esse que consigo fazer tudo, simplesmente porque eu quero. Assim, simples e fácil. O Senhor ele vai mostrando, ele vai falando assim, por 3 transgressões, aí ele fala de Tiro, de Gaza, de Azael, de Damasco, enfim, ele vai repetindo de Edom, ele vai repetindo de Temã, ele vai repetindo esse padrão, por 3 transgressões de tal povo, aí eu vou, aqui versículo 9, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, ele sempre repete, o Senhor sempre fala dessa maneira, aqui, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos, porém fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. E basicamente o Senhor vai repetindo esse processo aqui, expondo 3 transgressões, e a 4ª, Deus foi lá e fez justiça. Justamente mostrando que ele é um Deus paciente. Justamente a palavra longânimo, justamente um Deus que tem um nariz longo. Ele tem um nariz longo. Isso, né, no hebraico da maneira bruta, da maneira básica ali que está escrito ao pé da letra. E tem uma parada que é bem interessante, porque como assim ter um nariz longo? Aí que tá. Ele demora do nariz dele esquentar. Ele demora dele ficar chateado. Ele demora de se irar. Ele demora de ir lá e executar a justiça contra aquele que, né, que está praticando a iniquidade.
E tem uma parte aqui, logo no versículo 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Isso é bem interessante porque, assim, Deus ele deixa claro que Israel vai ser levado para o exílio lá na Babilônia. Deus deixa claro que isso vai acontecer e que isso vai criar feridas terríveis sobre Israel. E vai fazer com que Israel, literalmente, tenha uma vida, uma visão e entendimento de Deus antes do exílio e outra completamente diferente depois do exílio. Mas isso é necessário para que Israel seja passado no fogo e para que, literalmente, aqueles que são remanescentes do Senhor, eles possam vir a estar ligados ao Senhor. Não mais antes, né, de uma maneira distante, mas agora perto, tendo intimidade com Deus. E abrindo parênteses aqui, esses que são chamados de remanescentes do Senhor, é por eles que Cristo veio. Porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem? Para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se o sacrifício de Cristo ele fosse suficiente para o mundo inteiro, não haveria mais pecado, não haveria mais inferno, não haveria mais condenação, porque ele iria pagar a culpa do pecado sobre todos. Mas a realidade é que muitas pessoas vão, de fato, para o inferno. Agora, todo aquele que crê em Cristo, já era. O pecado já foi pago. Não há mais condenação. E você vê, no capítulo 2, já começa Deus ele fazendo lembrar quem ele é e o que foi feito até eles chegarem até ali. Capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolheu alguns dos seus filhos para serem profetas, alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, ó povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Você vê, aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus conduziu eles, o que eles fizeram? Fizeram justamente o oposto. Isso que é bizarro porque, assim, literalmente foi Deus que liberou eles, foi Deus que trouxe a liberdade para eles. E quando a gente começa a entender, Deus deu a liberdade para eles, Deus cuidou deles por 40 anos, inclusive nos 400, quando eles ainda eram escravos, e depois por mais 40 anos. Deus cuidou de toda a cultura, dos pais, dos filhos, dos netos, e aí seguindo. E mesmo assim eles ainda esqueceram do Senhor, e mesmo assim eles ainda estavam distantes, e mesmo assim eles ainda estavam seguindo suas vidas. Caramba, como é que pode eles esquecerem de coisas tão absurdas como essa? Só que a gente lembra hoje de quem somos. E lembra hoje que, tipo, saiu uma notícia aí de que, sei lá, um tsunami pegou em algum lugar, um terremoto, e um dia desse estava tendo aí eclipse. E a gente já começa, meu Deus, e aí, tá tudo perdido. Calma. O Senhor é soberano. Ele nunca deixou o povo dele, e nunca vai deixar. E justamente antes, como o apóstolo Paulo fala, a aliança era feita por paus e pedras, mas ela era suficiente para encobrir o pecado. Quanto mais hoje, a aliança é feita com o próprio sangue de Cristo Jesus. Então, assim, se nós cremos em Cristo, literalmente essa aliança cabe a nós. Nós temos ela pela graça do Senhor e passamos a ter direito em participar da família do Senhor, em sermos um com o Senhor. Então, essa condenação, a partir do momento que a gente aceita Cristo, ela é tirada de nós. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei de todas as suas maldades. Gente, com todo o amor e respeito que existe a diversos povos, culturas, mas a única cultura que o Senhor escolheu, querendo ou não, gostando ou não, foi o povo judeu, antes de Cristo. Então, antes de Cristo, qualquer outra cultura que não era o povo judeu, eles não conheciam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e tudo que há. Agora, depois de Cristo, por causa de Cristo, nós passamos a ter literalmente a lei do Senhor através de nós, o judeu que mais pregou a lei do Senhor. Se dependesse dos judeus, a gente não teria a palavra, a gente não teria a Torá, a gente não teria. Mas o que o Senhor fez? Ele deu seu filho
para que justamente por causa dele, o mundo inteiro tivesse a oportunidade de conhecer o Pai, de ter a lei do Senhor. E a partir disso a gente passar a ser um com o Senhor. E quando ele diz assim, eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei. Gente, Deus escolhe, Deus tem escolha, Deus tem sentimento. Se nós que somos maus, literalmente, nós ficamos maus quando vemos, por exemplo, um animal indefeso sendo maltratado, uma criança, um idoso, não importa. Quando a gente fica mal se vê um ser humano triste, mal, para baixo, sendo maltratado, imagina Deus. Será que ele não tem direito de se irar? E justamente essa ira está vindo contra Israel, porque Israel abandonou o Senhor. Simplesmente o Senhor está falando assim, olha, eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. É aquela questão, quando a gente não conhece o Senhor e a gente sai, né, ali de buscar o conhecer Ele, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente conhece quem Ele é e a gente escolhe deliberadamente sair por outros caminhos, esquecer o Senhor, viver uma vida de qualquer maneira, pra gente vai ser pior. Por quê? Porque um dia a gente conheceu. E a gente conheceu e ao invés da gente permanecer com Ele, não. A gente escolheu viver nossas vidas. Então, assim, o Senhor está deixando muito claro. Só porque eu escolhi vocês, mas vocês me deixaram, vocês vão pagar por causa disso. E justamente vocês vão pagar um castigo de estar distante de mim, que é justamente o inferno. O inferno é assim. O inferno é um local onde Deus não está. Simples. O 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos servos e aos profetas. Você vê, quando Jesus ele fala que depois daquela geração que ver a figueira de Israel florescer, daquela geração não passará, antes que o verão venha, antes que ele volte. Então assim, ele deixa muito claro que é para a gente prestar atenção nas estações. Porque a gente entendendo as estações, a gente vai saber quando ele vai voltar ou não. Muita gente talvez acredite que ninguém sabia quando Jesus ia vir. Mas não, todo mundo sabia. Jesus era esperado. Jesus literalmente foi esperado. O Império Romano conhecia, os babilônios conheciam, os ninivitas conheciam, justamente por causa de Daniel. Então, isso tudo foi preparado, naquele momento de Cristo, para a vinda dele. Só que essa segunda vinda dele, ela não vai acontecer de maneira aberta para o mundo. As pessoas elas não vão lembrar mais do Senhor, as pessoas vão aceitar um sistema que esse sistema ele adora o anticristo. As pessoas vão aceitar esse tipo de sistema de maneira irrestrita. E literalmente elas vão ser escravas do anticristo. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. A gente está no... Ontem Jesus foi... Hoje o anticristo está estabelecendo seu reino para amanhã ele aparecer. Então assim, aqueles que estão com o Senhor vão cada vez mais ficar ligados no que está acontecendo e abrir os olhos, e o Senhor nos dá sabedoria. Agora para o mundo está tudo bem. Basicamente vai falar assim, olha, meus bisavós falavam que Jesus ia vir. Meus avós falavam que Jesus ia vir. Meus pais, essa é conversa. Tipo, ele não vai vir. Basicamente a história vai ser essa. E tá, o texto é muito claro. Certamente o Senhor, o soberano, não faz alguma coisa sem revelar o seu plano aos seus servos ou aos seus servos, os profetas. Gente, no final da Bíblia, a última palavra é amém. Amém é que assim seja. Amém é tá decretado. Amém é finalizou, acabou. Já era. É isso e acabou. O rei falou que assim seja. Então, assim, hoje, talvez o mundo ainda não entende que a Bíblia é um livro verdadeiro, real, correto. Agora, daqui a algum tempo, as pessoas elas vão entender que ela é muito mais real do que necessariamente as pessoas podem acreditar. E tudo isso está acontecendo e vai acontecer. Ó, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Ouçam essas palavras, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber.
o Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Você vê. E ainda diz assim, cada um de vocês será pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Hermon. Na direção do Hermon, declara o Senhor. Você vê. Tempos depois, quando veio o exílio de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Os homens que foram levados para Israel, os homens que foram levados de Israel para a Babilônia, literalmente eles foram levados com anzóis nos nariz, na orelha, ganchos nos seus braços, nas suas costas, nas suas pernas. Literalmente a Babilônia era extremamente brutal, de modo que as pessoas tinham extremo medo em encarar a Babilônia. Só para vocês terem noção, a Babilônia, toda aquela região ali, da Babilônia em si, eles faziam buracos relativamente não profundos, né? Vixe, esqueci aqui a palavra. Rasos, buracos relativamente rasos. E eles cortavam os braços e as pernas das pessoas e jogavam as pessoas ali, para que os inimigos, e deixavam essas pessoas cortadas ali, para que os inimigos, quando estivessem passando, vissem essas pessoas e tivessem medo de invadir a Babilônia. Então, quando Israel saiu, quando o povo de Israel saiu do meio de Israel, quando a nação de Israel saiu de Israel, o povo, eles viram homens, mulheres, crianças, idosos, ali nesses buracos, sangrando, gritando e pedindo ajuda e sem poder fazer nada. E eles viram que se eles não colaborassem com os babilônios, eles seriam os próximos a caírem ali. Então, e os que demoravam mais, eles colocavam o quê? Colocavam ganchos e anzóis nos seus corpos, para que eles pudessem andar mais rápido. Tudo isso aconteceu, não foi porque Deus é mau, porque Deus esqueceu de Israel, porque Deus abandonou Israel, pelo contrário. Isso só aconteceu porque Israel abandonou o Senhor. Isso só aconteceu porque Israel passou a cometer os pecados que todas as nações vizinhas cometiam. Isso só aconteceu porque Israel passou a ter outros deuses, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, Israel foi levado à Babilônia. Inclusive, Deus deixava muito claro que ele mandava profetas o tempo inteiro para poder trazer o povo ao arrependimento. Deus era muito claro em dizer que, olha, eu estou trazendo pessoas para poder fazer com que vocês ouçam e se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam da vida que vocês levam, se arrependam da fé que vocês professam, que não é em mim. Vocês têm que ter fé em mim, não em qualquer outra coisa. E justamente Deus ele vai mostrando vários momentos que ele fez isso. Só que esse versículo 9 eu acho bem interessante. Diz assim, muitas vezes, ou seja, não foi uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes. Olha, se Deus tá falando muitas vezes, então assim, foi muitas vezes mesmo. Muitas vezes castiguei os seus jardins, e nas suas vinhas castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram, e suas figueiras e suas oliveiras, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Vou deixar claro, olha, a fonte de alimento de vocês, a fonte de renda de vocês, o local onde vocês têm sustento, eu castiguei. Eu fui lá e intervi, eu fui lá e me opus, eu fui lá e fui inimigo. Para que vocês pudessem se arrepender e voltar para mim, pedir ajuda para mim. O que é que vocês fizeram? Nada. Vocês continuaram a vida de vocês, vocês foram buscar ajuda com outras coisas, com outras ferramentas, com outros deuses, de outra maneira, confiando em vocês. Então, só pelo fato de vocês confiarem em vocês, vocês passaram a ter outros deuses além de mim. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus além de mim. Só que o nosso conceito de ter outro Deus é um conceito muito errado. Porque basicamente se a gente confia em qualquer coisa, se não for Deus, já era. A gente tem outro Deus. Infelizmente, ou felizmente, essa é a realidade. A gente só pode confiar em Deus acima de tudo. E deixa muito claro, olha, além de atacar, digamos, a saúde de vocês, o alimento de vocês, a cidade de vocês, vocês simplesmente em momento nenhum se voltaram para mim. Nossa, vocês são muito duros. Vocês não consideram nada. Vocês não param para me buscar nem por um segundo. Como ele disse, destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra.
Ficaram como tição tirado do fogo e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Você vê? Que dureza, que dificuldade, que povo difícil. Só que eu não posso só falar deles, mas eu também tenho que falar de mim, por exemplo. Porque quantas vezes eu tô com alguma dificuldade, algum problema, e aí eu vou buscar solução em outras paradas, em outras coisas, em outras ferramentas, em outros auxílios, e não em Deus. Exatamente a lei do Senhor funciona para isso. Para que a gente venha a entender o que aconteceu e não repetir o processo. Ou melhor, fazer de uma maneira diferente. E é justamente um chamado para a gente, em toda dificuldade, em todo problema, em todo momento, tudo que é negativo, a gente entregar a Deus e pedir ajuda a Deus e pedir auxílio a Deus até a gente resolver. Literalmente. E o Senhor está deixando muito claro isso para Israel. Olha, vocês só estão pagando o que estão pagando só porque vocês não pediram ajuda. Só por causa disso. Porque se vocês tivessem pedido ajuda, vocês estariam em paz. Eu juro isso pelo amor do meu nome. Agora, vocês não quiseram me ouvir. Vocês quiseram, né, seguir a vida de vocês. Esqueceram de mim. Infelizmente, quem se esquece de mim está andando para as trevas e para a escuridão. Para o caminho, né, da morte. Tem essa parte aqui, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia a noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele faz repetir a destruição sobre as fortalezas, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantos são as suas transgressões e quão grandes são os teus pecados. E continua. Vocês oprimem o justo e recebem suborno, e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de coisas ruins. Mas a palavra não é essa não, a palavra é falta de graça, literalmente. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos de deserto, ó nação de Israel? Não! Vocês carregaram ao seu rei Sicut. Esse rei Sicut aqui é uma entidade que não anda com Deus, é inimiga do Senhor. É um dos, no caso, né, um dos que caíram. É um espírito de um dos que caíram. Que a lei do Senhor diz que é um demônio. E que também, pela lei do Senhor, é um demônio. Imagem dos seus deuses astrais, da vida que vocês levam. De maneira muito clara, o Senhor está mostrando de forma taxativa todos os pecados que eles cometeram. Olha, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, cuidem dos estrangeiros, cuidem dos pobres. Levem a justiça a quem não tem capacidade. Sejam justos nos seus tribunais. Não pratiquem as obras que eles praticam. Não pratiquem o pecado que eles praticam. Não vivam como esse mundo vive. Basicamente é isso que o Senhor está deixando claro. Tanto que Jesus, quando ele fala, vocês são sal da terra e luz do mundo, ele está falando, olha, vocês são diferentes, completamente diferentes do que esse mundo é. Vocês são pessoas completamente diferentes desse mundo. Então, sejam diferentes. Literalmente, nós como cristãos, né, seguidores de Cristo, a gente não pode ser como esse mundo. Porque esse mundo já está condenado. Agora, o Senhor estava deixando muito claro. O mundo vai ser justamente a condenação de vocês.
Só que a diferença é que a condenação do mundo vai ser depois, não agora. Mas, para dar exemplo, vocês já vão pagar agora. Porque eu escolhi vocês. Então, assim, Jesus deixa muito claro. A partir do momento que a gente conhece o Senhor, conhece a Cristo, busca o Senhor, a gente começa a entender que esse mundo já não cabe a nós. Por isso que o apóstolo Paulo deixa claro, o viver é Cristo e morrer é lucro. De fato, para e pensa. A gente fechar os olhos e abrir os olhos diante do Senhor. Ah, que maravilha. Agora, é aquela questão, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma missão em estar aqui. A gente tem que lembrar que a gente está aqui por causa de um propósito. A gente tem que lembrar que em nossas mãos a gente vai ter que apresentar a Deus. E o que é que a gente tem preparado? O que é que a gente tem feito em prol disso? Vocês diz assim, ó. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Aí lá na frente ele diz assim, por isso, por vocês se sentirem seguros, por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Você vê, Deus deixa muito claro. Nossa confiança, a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa esperança, o nosso alívio tem que estar só no Senhor. É a Ele que a gente deve confiar. É a Ele que a gente deve colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Se a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança, qualquer coisa que não seja o Senhor já era. E foi o que aconteceu com Israel. Literalmente. Deus deixa claro isso. E aí capítulo 7 diz assim, ó. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. A visão que Amós teve. Ele estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Versículo 3. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isto não acontecerá. Você vê, eu acho muito interessante essa palavra arrependeu-se, Deus se arrependeu, porque está escrito claramente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que está escrito arrependeu-se? Mesma coisa lá de Gênesis. Ele mudou, ele trocou. Ele literalmente foi algo tão brutal, aquilo, que todo o objetivo humano que nós víamos com aquilo foi alterado. Literalmente, existia aos nossos olhos um objetivo que ia chegar, mas Deus ele se arrependeu aos nossos olhos e ele foi para outro canto. Ele cumpriu outro objetivo. Na realidade, o objetivo dele final era esse, mas aos nossos olhos ele só conseguiu ver esse. Então, ele não chegou aqui, antes de chegar aqui ele mudou de caminho, para que chegasse no objetivo final que ele quisesse. E aí, justamente pelo fato do nosso idioma ele ser pobre em determinadas expressões, é usada essa palavra, arrependeu. Mas aí que tá. Deus ele não se arrepende. Ele é rei. E o que ele decretou já era. Fechou. E ele garantiu que a nação de Israel jamais seria destruída. Inclusive, né, abrindo um parêntese, é o que querem fazer. Mas não vão conseguir. Agora, vai conseguir lá na frente, em Gog e Magog. E quando isso acontecer, já saibam. Gog e Magog começou, e aí a gente começa aí um período bem interessante. Mas voltando para o texto. Deus, ele destruiu toda a infraestrutura de Israel. E aos olhos humanos, Israel iria assumir. Mas, na realidade, a intenção de Deus não era destruir Israel, mas sim punir Israel pelos pecados que viveu. Para que assim Israel pudesse viver arrependida e viver sobre essa terra. E aí você vê uma coisa interessante. O Senhor ele fala de coisas que vão acontecer em uma simplicidade absurda. Mas não quer dizer que necessariamente essas coisas vão acontecer todas de uma vez só. Presta atenção aqui. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório, e todos seus cânticos em lamentação. Farei de vocês vistam roupa de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Você vê,
E aí ele continua, né? Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente. E aí continua, os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia os jovens as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome do Senhor. Você vê, isso ainda não aconteceu, essa parte que as pessoas vão buscar a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque diz que a terra vai se escurecer, e diz que vai ter coisas terríveis. Agora, de certa maneira também aconteceu. Isso que é interessante porque depois que o povo voltou do exílio, voltou para Israel, existia um remanescente que tinha essa sede e essa fome. Agora, de certa maneira, não sobre toda a terra. Como é que a gente pode explicar isso aqui? Peraí, para entender isso aqui. Nesse tempo, quando o pessoal voltou para Israel, para a terra, aquele remanescente que ainda estava com o Senhor teve fome e sede da palavra do Senhor, sim. Agora, lá na frente, quando a gente estiver no meio desses períodos aí de reinado do anticristo, reinado da besta e governo mundial, aquele remanescente vai ter essa fome, essa sede. O remanescente vai buscar o Senhor, porque sabe que as coisas estão acontecendo e tudo está se cumprindo. Agora, o mundo não, o mundo vai estar nem aí, vai estar curtindo, vai estar aproveitando o império da besta. A besta vai dar tudo, a besta vai dar carro, comida, dinheiro, vai dar tudo. A besta vai cuidar de todos. Só tem uma questão, você vai ter que aceitar um sinalzinho na mão direita ou na testa, que é o nome da besta ou o número da besta. É aquela questão, né? Você escolhe. É aquela questão, né? Você escolhe. Você pode ter, aqui, nesse curtíssimo espaço de tempo, tudo que esse mundo tem a oferecer e perder a salvação e viver a eternidade inteira com o anjo caído, ou você se mantém firme com o Senhor, seguindo a lei do Senhor, negando todo esse império, esse sistema, esse mundo que vai ser formado. Talvez passe dificuldade, como Jesus fala, aqueles que tiverem que ser mortos, mortos serão. Aqueles que tiverem que ser presos, presos serão. Aqueles que tiverem que fugir, fugirão. Mas é o que perseverar até o fim, dar cheia a coroa da vida. E é isso. Basicamente, isso, de certa forma, aconteceu, mas vai acontecer muito mais. E para aqueles que resistirem, vão ver o próprio Jesus. O capítulo 9, ele é lindo, para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim... versículo 14, na íntegra vale muito mais a pena, é muito melhor, mas versículo 14, tirarei de volta o meu povo do exílio, eles reconstruirão as suas cidades em ruínas e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhes dei. Assim diz o Senhor. Você vê, isso aconteceu, de fato. Como é que pode uma nação ser levada como escrava e conseguir voltar? Como é que pode uma nação ser levada para o cativeiro, para o exílio e conseguir voltar? Como é que pode uma nação ser escrava, uma nação ser exilada, uma nação passar por cerco, uma nação literalmente passar por todos os problemas possíveis, e ainda assim Deus deixa claro que jamais ela vai cair, jamais vai se perder, porque Deus só vai deixar ela ser atacada e ser destruída quando chegar o momento, para que se cumpra as profecias. Inclusive, abrindo um parêntese, agora estão tentando atacar ela, estão tentando destruir, não vão. aos irmãos e para eles primos, a quem está atacando, vocês precisam entender que tudo tem um tempo. E o tempo de Israel ser destruído ainda não chegou. Vai chegar, mas ainda não chegou.
E só vai ser destruída quando Deus quiser. E quando quiser que seja destruída, vai ser destruída para que o propósito continue. Inclusive, quando isso acontecer, a gente já pode ter a plena convicção de que os eventos últimos ali do que está predito, a gente começou e cada vez vai ser em escala maior. Então, assim, a mensagem de Amós é essa: arrependimento, santidade, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e ao remanescente, continue firme, porque vale a pena. Relacionamento é o que Deus quer e é o que Ele busca. E cabe a nós, né, buscarmos e nos dedicarmos a ter um relacionamento com Ele. É isso. Essa é a mensagem de Amós. Logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai postar aqui o Rios. E em nome de Jesus vai ficar no próximo Stories aqui, vai ficar o Rios. E é isso aí. Manda para aquela pessoa, a primeira pessoa que você... Aperta aí para compartilhar. A primeira pessoa que aparecer, você aperta em enviar. E é isso aí. Só o Deus é bom que importa.